como foi aí como está sendo, né? Lógico, infelizmente a gente teve essa notícia ruim, mas dentro do possível, tudo certo? Tudo bem, aí? graças Tudo a bom. Deus. Então tá bom. Bom, vamos lá. Isso, eu vi que tem gente já usando o chat, ótimo. Beleza. Se por acaso eu não ouvir você, escreve no chat, por gentileza, que aí eu consigo ler, tá bom? Deixei aberto aqui ao lado. Logicamente, né? Infelizmente, semana passada a gente teve aula híbrida, mas essa semana não é possível, né? Vocês já sabem, por conta das novas recomendações das nossas autoridades sanitárias. Por isso, não nos é possível ter aulas presenciais, pelo menos não essa semana, tá? E aí, semana que vem, a gente vai acompanhar as orientações dessas autoridades e aí a gente passa para vocês, ok? Bom, de um jeito ou de outro, a gente não pode perder o conteúdo, né? Então, vamos todo mundo para o digital e tocar o barco. Hoje, nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Na verdade, dois assuntos, né? A gente vai fazer o capítulo 7 e o capítulo 8 da nossa apostila. Dois assuntos, eu diria que obrigatórios para a nossa atuação enquanto cuidadores. Então, inicialmente, vamos falar sobre legislações para idosos, que é o capítulo 7. Depois vamos para o 8, que lida com questões voltadas para outras legislações. Então, por exemplo, lei da acessibilidade, direitos humanos e outras questões que a gente vai ver. O ECA, né, que é o Estatuto de Criança e Adolescente, são legislações que serão abordadas na aula de hoje. E aí, eu já vou dizer para você daqui a Professor, pouco. tá gaguejando muito e tá pausando. Dá para vocês ouvirem, gente? Melhorou? Melhorou? Fica pausando a sua fala. E agora, melhorou? Tá melhor. Tá melhor? O meu tá normal. O seu tá normal? Talvez seja a internet, ou a minha ou a sua, que deu algum pico aí. Mas qualquer coisa é isso aí, é só avisar, tá bom? Obrigado. Tá Então, bom, obrigado. imagina, você acha? Então, hoje nós vamos discutir essas questões aí que são importantíssimas e fundamentais para a nossa atuação. Daqui a pouco eu falo o porquê. Antes, eu só vou fazer uma retomada rápida do que a gente viu na última aula. A gente viu que é fundamental que você e eu, enquanto cuidadores, tenhamos um bom relacionamento interpessoal. Lembra? Relacionamento interpessoal é uma relação, certo? É um relacionamento que deve ser cultivado. E esse relacionamento se dá tanto para cuidador-paciente, quanto para cuidador-equipe, quanto para cuidador-família do paciente. Você se lembra? Então, o cuidador precisa ter necessariamente um bom relacionamento com o paciente, é lógico. O tratamento também depende disso, né? O sucesso do tratamento. Precisa também se dar bem com a família e com a equipe. Sim, muitas vezes outros profissionais também atendem esse paciente. E aí, inclusive colegas, como, por exemplo, outros cuidadores, ou outros profissionais de outras áreas, enfermeiro, médico, educador físico, fisioterapeuta, psicólogo e por aí vai. Então, é fundamental que você também tenha um bom relacionamento com essa equipe. E é uma questão lógica, né, que você também se dê bem com os familiares do paciente. Então, um bom relacionamento com o paciente, com a família do paciente e também com a equipe garante a você uma melhor atuação. Então, normalmente, os resultados são mais expressivos quando a gente se atenta a esse relacionamento interpessoal. Mas isso a gente falou na aula passada. Na aula de hoje, a gente vai começar essa parte 1 falando sobre legislações para idosos. E aí eu vou fazer uma pergunta para você agora, né? Por que você acha que você, cuidadora, que você, cuidador, precisa ter noção, você precisa saber, ter informações sobre legislações voltadas para
população idosa. Por qual razão? Se eu não ouvir, escreve no chat, por favor. Alguém? Para poder brigar os direitos dele, né? A importância de saber a legislação é isso, poder brigar por direitos do idoso. Uhum. Quem falou foi a Tati? Quem falou? Ah, bom, isso. Quem mais? Foi Obrigado. eu. Ótimo, obrigado, Tati. Quem mais? Tá certo, tá correto, Tati, perfeito. Deixa eu ver se alguém... Maria Angélica, qual foi a pergunta? Vamos lá. Deixa eu responder as duas perguntas. Qual foi a pergunta? Eu já vou falar. A apostila é a profissão de cuidador. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Essa aqui, ó. Profissão de cuidador. É a mesma apostila das aulas anteriores. A gente ainda não trocou, tá bom? Profissão de cuidador, capítulo 7. Agora eu vou responder o que é o... Qual foi a pergunta da Maria Angélica? A minha pergunta, Maria, foi a seguinte: por que é que você, cuidadora, precisa ter informações sobre leis para idosos? Por que você tem que saber sobre leis para idosos? O que justifica isso? Por que você tem um capítulo na apostila voltado para isso? Tem uma lógica? É importante? Essa foi a minha pergunta. Deixa eu ver se alguém colocou aqui. Direitos e deveres do cuidador. Isso. Mais alguém quer falar? A Tati falou. A Tati disse o seguinte, professor, é importante porque ela usou um termo, eu achei curioso, mas eu entendi o que ela quis dizer. Ela usou o termo assim, porque eu vou brigar pelos direitos do paciente. Eu entendi o que ela quis dizer. Ou seja, vai ter que acontecer. Como eu vou estar ciente, eu sei o que é, eu sei qual é a legislação e o que fala a lei para o meu paciente que é idoso. Se algo acontecer fora da lei, ou fora do que eu aprendi, né, do que eu tenho de instrução, que está na lei, eu vou brigar, vou bater o pé, enfim, eu entendi o que você quis dizer, Tati, é isso mesmo. Se não tiver, aí colocaram mais aqui, vamos lá. A Maria Angélica, como cuidador, além da integridade física, também da moral. Importante. Acho que o que ela quis dizer é o seguinte: olha, é importante que eu, cuidadora, saiba sobre direitos para idosos, legislações para idosos, porque isso me garante também a integridade moral do meu paciente. Então, não só a integridade física, mas também a integridade moral. O que mais? Michele, se não tiver conhecimento, não tem como se argumentar. Isso, que vai na linha... Muito bom, Michele, isso mesmo, meninas. Que vai na linha do que a Tati disse, que olha, eu vou brigar se eu sei o que é. Perfeito. Maria Angélica, direitos e etc. Então é isso, gente. Ora, imagina, se você não sabe, por exemplo, que um idoso tem direito à prioridade no atendimento, você vai chegar na fila do hospital, um exemplo, tá? Então, digamos, vocês sabem, nosso sistema está, segundo a prefeitura, em colapso, não temos mais vagas, né, em UTI e tudo mais. Então, assim, está lotado, super cheio. E aí você chega lá com o seu paciente que é idoso, chega, sei lá, na Santa Casa, por exemplo, e de repente a equipe não prioriza o atendimento. Então, deixa lá o seu idoso, deixa o seu paciente lá e tal. Como você não sabe que o atendimento ao idoso é prioritário, ou seja, que o idoso passa na frente dos outros pacientes, você vai simplesmente, vamos esperar, vamos aguardar. Mas não, se você tem informações, olha, está previsto em lei, no Estatuto do Idoso, que a pessoa idosa tem direito, tem prioridade no atendimento de saúde, por exemplo. E aí você poderia argumentar, que é justamente o que a Michele disse e o que a Tati disse também. Tá? Então, a principal finalidade, o principal objetivo desse capítulo na apostila é que você e eu, cuidadores, tenhamos informações relacionadas a essas legislações, e aí, no caso, o que a gente vai fazer bom, eu sei o que, perante a lei, o meu paciente tem dever. Desculpa, tem direito. No caso aqui é um idoso, né? Então, eu sei que um idoso tem direito a isso, a isso, a isso e aquilo. Vou brigar por isso. Peço autorização aí para a Tati para usar o termo dela, tá? Mas a ideia é argumentar, como a Michele disse. É isso, exatamente.
Outra pergunta, para a gente já entrar aqui no assunto. Porventura, o que vocês acham? Será que existem leis específicas para idosos? O que vocês acham? Existem leis específicas? Assim, ó, essa lei aqui, sim, esse estatuto foi feito só para o idoso? Alguém respondeu que sim. Luciene, né? Também acho que sim. Tem, com certeza tem. Tem sim, professor, tem bastante. Tem bastante, tem bastante. Nós vamos ver hoje talvez o principal. Já vê mais de um, lógico, mas talvez o principal que mais se fala, até que é o Estatuto do Idoso. Então, é isso, gente. Então, a justificativa é essa. Infelizmente, muitos idosos sofrem, né, têm os seus direitos negligenciados. Então, muitas vezes, as pessoas furam os direitos, ignoram os direitos. Por quê? Às vezes porque não sabe. Ora, eu não sei, eu não sabia, infelizmente eu cometi essa infração. Pisei na bola em relação a esse direito do idoso. Muitas não sabem, algumas sabem e mesmo assim não praticam. E aí, e outras fazem dão de bobo, né? Assim, eu sei, mas eu vou deixar rolar, eu vou fazer vista grossa e tudo mais. Então, é importantíssimo que nós sempre nos atentemos, nos voltemos para essas temáticas das leis. Por quê, professor? Às vezes nem a família sabe, nem o próprio paciente sabe. E aí, uma das nossas funções também, se for o caso, é orientar. Claro, você não eu sempre bato na tecla em toda aula, você não na aula de hoje, você não é um advogado, tá? Você você não é formada em direito. Você não tem OAB, não é uma juíza, não é um promotor. Claro que não. Você não tem esse domínio que essas pessoas têm, porque essa é a formação delas. Mas as informações básicas é importante sim que você tenha. Por isso que na aula de hoje a gente vai discutir alguns pontos, talvez os principais das legislações voltadas para as pessoas idosas. Bom, vamos lá. E aí, eu gosto, quando eu falo desse capítulo, eu fico pensando assim, né? Às vezes essa fala pode parecer um pouco estranha, mas por que vocês acham que as leis existem? Essa resposta você não vai achar no livro, eu acho. É para pensar mesmo. Por que você acha que uma lei existe? Para ser cumpridas, ué. Para ser cumpridas. Para ser cumprida. Um ponto é esse, exatamente. O que mais? É isso mesmo, para ser cumprida. Isso. O que mais? Eu estou assim que é só para eu poder ouvir melhor. Pode falar. Provavelmente as leis existem para garantir direitos, para regulamentar comportamento. Então, por que eu não posso matar alguém? Porque lá na Constituição fala que se eu matar, eu vou ser preso. Não posso matar alguém, porque eu vou contra a lei. Então, o meu comportamento é moldado, é regulado por uma lei. Então, a lei, ou as leis, né, legislações e tal, regulam, o nosso comportamento enquanto indivíduo. Então, eu sei que eu não posso matar alguém. Regulam o comportamento enquanto sociedade, ok? E, enfim, vários outros exemplos que tem aí na apostila. Mas eu gosto de deixar só uma reflexão para vocês. Eu acho, a lei é necessária, né? Infelizmente é fundamental, mas se o ser humano fosse empático, se tivesse empatia, se realmente amasse o próximo, você não precisaria de uma lei para falar que você não pode matar alguém, entende? Eu não preciso de uma lei para falar que uma criança tem direito à habitação, ou que uma pessoa tem direito à alimentação, à moradia, à segurança, à educação, à cultura. Não tem necessidade. Isso deveria ser algo natural, algo que naturalmente o ser humano replicasse. Então, olha, eu não posso fazer mal para um adolescente. Caramba, é um ser humano. Na verdade, esse adolescente precisa de crescer em um lar. A gente vai falar sobre adolescente na segunda metade, no próximo capítulo. O adolescente precisa crescer em um lar que oferece segurança.
Um lar que vai sustentá-lo psicologicamente, emocionalmente, financeiramente. Não precisa de lei para falar isso. Mas, infelizmente, o ser humano é assim, né? Esse é o mundo ideal. Não vivemos no mundo ideal, infelizmente. Então, precisamos regular o comportamento das pessoas. Isso acontece por meio de leis. Ou seja, se você não obedece, se você não acata a uma lei, você é punida. Você é punido. Você fura uma lei, você vai transgredir, aí, com certeza você vai ser preso, enfim, aí tem as punições, né? Ok? Então, a ideia é a seguinte: nós não precisaríamos mais, como o ser humano, nesse sentido, né, não é nada desenvolvido, é pouco desenvolvido. Isso eu falo de forma geral, tá, gente? Não é todo mundo. Mas, nesse ponto, o ser humano ainda deixa muito a desejar, tá bom? Então, a gente tem essas leis para isso, para garantir que determinadas populações, o idoso, a criança, o adolescente, sei lá, o ser humano, tenham acesso a questões básicas. E aí a gente vai ver na aula de hoje quais questões são essas. Bom, então o objetivo das leis é controlar as ações e comportamentos de uma sociedade, de um indivíduo. Então, o professor Lucas tem ou deveria ter um comportamento, né, controlado, eu diria assim, por leis. Mas também a cidade de Ribeirão Preto é regida por leis. Entendem? Então, no indivíduo, no pessoal mesmo, você e eu, pessoalmente, mas também no coletivo, uma sociedade, um estado, um país, né, e por aí vai. Isso é importante, tá? O que mais? Existem também leis, estatutos, portarias, e a ideia é que os estatutos e as portarias sejam criados em benefício de alguma classe. Então, hoje a gente vai falar sobre os dois estatutos: Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente. São duas classes, né? Classe dos idosos, ou população idosa, e a classe ou população de crianças e adolescentes. Tá bom? Vamos começar pelo Estatuto do Idoso. Eu gosto de dizer, é bem interessante, o Estatuto do Idoso, na verdade, é um fruto, tá, pessoal? É um fruto. Professor, como assim fruto? É um resultado. Um resultado. Resultado do quê, professor? É um resultado de um encontro. É como se você tivesse pessoas importantes de áreas diferentes se reuniram e aí para pensar no que é que essas pessoas deveriam fazer para garantir que um idoso tivesse direito à saúde, algumas questões relacionadas aos direitos humanos, à assistência e tudo mais. Então, o que a gente fez? A gente não, né? Por que o Estatuto do Idoso aconteceu? A gente teve um encontro entre pessoas importantes da saúde, pensadores da saúde, né, pessoas que trabalham com saúde, pessoas importantes dos direitos humanos e pessoas também que lidavam com a assistência social. Então, principalmente esses três focos, esses três caminhos: direitos humanos, assistência social e saúde. Teve uma reunião e essas pessoas discutiram o que é que o ser humano, o que é que uma sociedade precisaria fazer para dar condições mínimas para um idoso. Então, olha, o que será que um idoso precisa ter? O que uma sociedade precisa fazer para garantir transporte para o idoso? Quando eu falo de transporte, o que o idoso tem a ver com isso? E para a saúde? Entenderam? E aí eles foram pegando, dividindo pontos, elementos da vida dessa pessoa idosa, e aí foram discutindo e, logicamente, chegaram no consenso. Então, o Estatuto do Idoso, se vocês virem, depois vocês vão ver lá e tal, podem procurar, tem ele na internet, é bem da hora. Ele é dividido em fases. Então, tem um pedaço que fala sobre a saúde, sobre o transporte, sobre a educação e cultura, sobre o trabalho na terceira idade, sobre violência, abandono, pensão. Ou seja, são itens fundamentais para a vida de uma pessoa. No caso idosa, tá? Porque é o Estatuto do Idoso. Então, é importante que a gente converse, que a gente fale sobre abandono, porque idosos são abandonados.
é importante que a gente fale sobre trabalho na terceira idade. Olha, lógico, infelizmente, nem toda pessoa idosa se aposenta com um salário bom, daí tem que trabalhar. É importante que a gente fale sobre saúde, sobre pensão alimentícia, enfim. E aí foram elencando pontos que precisariam ser observados para as pessoas idosas, e aí a gente teve a formação do Estatuto do Idoso, ok? Então, pensadores se encontraram, se reuniram e produziram esse estatuto, cada um na sua área, da saúde, direitos humanos e assistência social, tá? Então, foi daí que o estatuto surgiu. Professor, estatuto, o que é o Estatuto do Idoso? Estatuto, preste atenção, idoso. De cara, o estatuto já vai dizer quem que é o idoso, né? Por quê? Ele está direcionado para quem? Para o idoso. Então, idoso não é qualquer pessoa, não. Para você ser idosa ou idoso, você tem de ter, no mínimo, 60 anos. Então, esse estatuto está voltado somente para pessoas que tenham 60 anos ou mais. Ah, eu tenho 59. Você não é idosa. Ah, tem 59,5. Não é idosa ainda. 60 anos ou mais, ok? Então, você só vai receber, só vai ser assegurada, só vai ser respaldada por esse estatuto se você for uma pessoa idosa na prática que você tem 60 ou mais anos. Não adianta... Ah, meu paciente, professor, tem 53, mas ele tem aparência, sabe? Ele parece já um idoso. Ele é bem cansado, né? A gente tem esse estereótipo que idosos são cansados. Ah, assim, ele é fraquinho e não sei o quê. Não adianta. Esquece. 60 anos ou mais, ok? Então, de cara, o estatuto já coloca isso. Então, nós só vamos trabalhar aqui com pessoas que tenham 60 ou mais anos. Nessa lei, lógico, né, gente? Beleza. Ô, Lucas. O que mais? Oi. Você falou 59,5. Uhum. Tá, mas aí se esse idoso ele precisa de cuidados mais específicos, eu posso também brigar para adquirir esses cuidados, não posso? Esse Mesmo idoso... mesmo que eu não esteja dentro do estatuto, eu não posso, como ser humano, brigar por ele, né? E diante da lei, né? Buscar os direitos desse ser humano? Ah, lógico, lógico, com certeza. A gente vai falar o último tópico da aula, chama direitos humanos. Então, todo ser humano, independentemente de raça, religião, cor, poder aquisitivo, enfim, independentemente, com certeza ele deve ser assistido. E aí a gente tem direito à educação, alimentação, segurança, habitação. E aí eu vou falar, isso são os direitos humanos. Mas para o Estatuto do Idoso, que é o que a gente está discutindo agora na aula, não, tá? A gente só vai considerar pessoas que tenham 60 anos ou mais. Ah, mas eu não tenho 60. Aí você tem que ver quantos anos você tem. Se você tem até 18, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não tenho só isso, eu tenho 25. Você pode, é uma mulher? A gente pode olhar para leis de mulher, vai para os direitos humanos. Então, depende muito da sua idade. Como no foco da aula é idoso, o Estatuto só atende pessoas que tenham 60 ou mais. Não significa que se você não tem 60 ou mais, que você não vai ser respaldada, protegida pela lei, tá bom? Você vai sim, com certeza, você tem direitos e tem deveres, né? Não é só direito. Você tem deveres também, mesmo não tendo 60 anos, tá bom? Perfeita colocação. Vamos continuar. E aí, esse estatuto reúne 118 artigos. 118 é muita coisa, né, gente? Vocês podem dar uma olhada, mas é bem legal. Qual que é a ideia principal do estatuto? É a ideia principal. Antigamente, uma das causas para que o estatuto acontecesse é o seguinte: a pessoa ia envelhecendo e muitas vezes a família deixava de lado. Isso ainda acontece, né? A gente sabe. A família não dava, não se preocupava, não cuidava, não, deixava lá. E aí essa pessoa sofria abandono, maus tratos e por aí vai. O que a legislação observou? Olha, nós precisamos garantir que esses direitos sejam atendidos. Mas agora eu não vou colocar a responsabilidade só na família. Antigamente era só a família. Agora, se vocês lerem aí, o Estatuto do Idoso coloca aqui, olha só que coisa chocante.
A obrigação é da família, da comunidade, da sociedade, do poder público. Isso significa, ai, professor, o meu vizinho aqui é um idoso, ele foi abandonado. Então, ele tem família, mas a família foi abandonada. Ah, tô tranquilo, se der algum problema, se o Ministério Público aparecer por aqui, eu não vou ser penalizada, porque eu não sou da família. O Estatuto do Idoso diz que é um dever, que é uma obrigação da comunidade também, assegurar que os direitos dos idosos aconteçam. A comunidade significa o quê, gente? A cidade? O bairro? Os vizinhos? Então, sim, você também deve assegurar, deve garantir que esses direitos aconteçam, tá bom? Eu vou dar mais exemplos, mas só para você entender. Agora fugiu. Não é só mais a família. O Estado tem, o Brasil tem, também tem que garantir a família, a sociedade, a prefeitura. Por que vocês acham que muitas vezes a prefeitura entra no lance, entra no jogo e coloca um idoso que foi abandonado em uma casa de repouso? Por quê? Não tem família, mas a prefeitura tem a obrigação. Por isso que a prefeitura pega esse idoso que foi abandonado e coloca em uma casa de repouso. Porque, segundo o estatuto, ela tem obrigação. Não é familiar, não é, mas ela é e tem essa necessidade, essa obrigação de colocar, de cuidar e garantir que os direitos dessa pessoa sejam atendidos. Beleza? Não é só a família mais, agora você e eu, mesmo não sendo parentes, você e eu também temos a obrigação. Isso vai acontecer também com adolescentes e crianças. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, é isso que o Estatuto já vem mudando essa ideia. Não, 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 não. Mesmo que você não seja familiar, você tem a obrigação, tá bom? Obrigação do quê, professor? Assegurar que o idoso tenha acesso, você tem que... Sabe o que significa assegurar? Assegurar é garantir. Então, você precisa garantir que esse idoso tenha acesso, né, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação. Ô, louco, professor, mas a educação é um idoso, né? Sim. Será que não exageraram, né? A educação, dá até aquela coçadinha aqui, né, na nuca. Ai, claro que não, né, gente? Pessoas idosas também precisam de educação. Falei para vocês, meu professor tinha um aluno octogenário, ou seja, um aluno que tinha 80 anos, tá? Então, é uma pessoa idosa, mas que estava estudando. Então, com certeza, também precisamos garantir que esse idoso tenha acesso à educação. Vamos continuar. Então, eu falei, ó, a vida, a saúde, a alimentação, a educação, a cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, olha só, hein? A cidadania, a liberdade, a dignidade, ao respeito e a convivência comunitária ou familiar. Isso é muito forte. Significa que a gente tem que lutar, ou brigar, vou usar a expressão da Tati, né? Brigar para que esse idoso tenha esses direitos todos que eu falei aqui, a vida, a liberdade, ao estudo, à cultura, à educação, ao lazer, todos esses direitos sejam respeitados, garantidos. Garantir, assegurar é se certificar. Certeza, é isso que significa assegurar. Tá bom? Bom, show. Alguns itens, como eu já avisei para vocês, foram selecionados para esse Estatuto do Idoso. Vou dar exemplos. Então, olha, saúde. Em relação à saúde, o que a gente precisa garantir ao idoso? Você vai falar, professor, e aí você me apertou. Tá, isso aqui é só curiosidade, tá, gente? Se eu vou falar alguns pontos para vocês, não é nem o foco da aula, a gente tá tudo escrito aí na apostila, mas só para vocês irem entendendo. Por exemplo, o Estatuto do Idoso coloca que essa pessoa tem prioridade no atendimento. Isso é fantástico, né? Então, em relação ao transporte, por exemplo, que você tem uma quantidade, uma porcentagem de vagas no estacionamento que devem ser direcionadas para as pessoas idosas. Você nunca viu quando você vai no shopping, está escrito pessoas com deficiência, em algumas vagas, pessoas com deficiência, idoso. Aquilo é lei.
Não foi porque o dono do shopping é bonzinho. Não, é lei. Ele é obrigado a garantir que vagas sejam separadas para essa população idosa, tá? Então, esses caras foram pensando, né? Essas pessoas foram conversando e discutiram sobre saúde, transporte, educação, cultura, trabalho, abandono, todos esses itens voltados para a população idosa, tá bom? Interessante. Cuidador precisa saber, precisa entender que um dos papéis que ele tem é assegurar que o idoso não vai ser, eu vou dizer, vítima, alvo de, por exemplo, de negligência, de discriminação, de violência, de crueldade, de opressão. Porque você sabendo, você conhecendo o estatuto, você vai, com certeza, não vai permitir que isso aconteça. Então, uma das funções, uma das ideias, né, desse estatuto é trazer para a população esse poder também. Poder de briga, né? De defesa, de argumentação, como a Michelle disse. Agora você tem conhecimento, tá? Então, a ideia do estatuto é essa, é se certificar, é ter certeza de que esses direitos, que são, na verdade, necessidades básicas do ser humano, né? Não é só porque é o idoso que tem que ter direito à alimentação. Todo ser humano tem. A educação, todo ser humano tem. Mas o Estatuto do Idoso vem para reforçar isso. Beleza? Bom, o que mais? Toda e qualquer pessoa que não cumpre essa lei ou esses pontos presentes no Estatuto do Idoso é punido. Obviamente, essa punição vai ser judicial, né? Essa pessoa vai ser presa ou vai ser processada e tudo mais. E o desfecho dessa punição vai depender muito do que ela fez. Então, matou o idoso, deixou em cárcere privado, sei lá, a pessoa manteve o idoso como refém, não deu comida, não deu água. Cada situação, não, foi na verdade, uma violência financeira, foi uma agressão. Não, o filho pegava dinheiro do pai, que é idoso. Cada situação tem um desfecho diferente. Professor, nossa, mas isso eu tenho que saber? Isso você não tem que saber. Quem tem que saber é o juiz, é o advogado, é o promotor, né? O promotor lá da justiça, né? Quem tem que saber isso são eles que são formados na área. Mas você precisa saber que o idoso não pode ser agredido. Não pode ser alvo de agressão, de abandono. Essas questões que a gente sabe que, como eu falei, não precisariam estar na lei se o ser humano fosse mais amável, né? Se importasse realmente com a vida, né? Eu falo a maioria, né? Ou muitas dessas pessoas. Bom, muito cuidado. Não, normalmente a gente acha que só vai sofrer, só vai pagar quem comete algo. Na verdade, eu sou filho, bom, eu abandonei o meu pai, então eu vou ser penalizado. Mas, professor, eu sou o vizinho. Será que eu vou ser penalizada? Eu vou ser punida? Com certeza você vai ser, porque uma coisa é você ser penalizada por ação, outra é por omissão. Tem diferença. Ação é quando você pratica. Então, você violentou, sei lá, sexualmente um idoso. Você violentou economicamente um idoso ou uma idosa. Você discriminou, cometeu discriminação. É uma ação, é fazer. Mas a omissão também é um crime. Então, você sabia que o idoso sofria maus tratos e não fez nada. Você sabia que ele foi abandonado e não fez nada. Sabia que ele não estava se alimentando direito, não estava comendo, que ele não tem condições de comer sozinho, porque tem Alzheimer, por exemplo. Você sabia, mas você preferiu se omitir. Omitir é o quê? É não fazer. Sabendo, eu sei o que é certo, mas eu não vou entrar nesse lance não, professor. Omissão. Se for comprovado a omissão é um crime. Você será penalizada, infelizmente, tá? Então, a gente precisa entender a ação, o fazer, né? E a omissão, que é não fazer, infelizmente, ou felizmente, sei lá, implicam
na penalização. Então, você vai sim pagar, você vai ser sim punida, porque você agiu ou omitiu uma situação. E se comprovado, você vai sofrer, vai ficar presa, aí não sei, né? Depende do, como eu falei, depende muito da situação, depende do que o juiz decidir e tudo mais. E a seriedade? Agora você tem papel fundamental, mesmo não sendo familiar, tá? Então, esse é um ponto que eu gostaria de bater. Bom, show. Então, essa é a ideia aqui do estatuto. Professor, poxa, eu sei que um idoso aqui, o vizinho está sendo agredido. O que é que eu faço? Denuncia. Tem o Ministério Público, tem a polícia, enfim, tem vários meios, várias ferramentas, perdão, né? Várias autoridades onde você pode fazer denúncia. Tem o Conselho do Idoso, a gente vai chegar lá também. O que você não pode fazer é ficar parado achando que tudo vai ficar bem. Não vai ficar, tá bom? Esse é o estatuto. Esse é o Estatuto do Idoso. Fantástico. É uma lei, é um estatuto muito utilizado, bastante falado, porque ele tem todo esse poder, né? É fantástico. Existem outras legislações que não são tão faladas, mas são, de fato, muito importantes, ok? Não significa que o estatuto, como ele é o mais falado, ele é o mais importante, não é isso, ok? Existem outras leis também que respaldam e que colocam os direitos da pessoa idosa. Por exemplo, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Essa tem um papel fundamental. Eu sou apaixonado por ela, vou dizer. Não é o estatuto, mas eu sou doido nessa lei. Por quê, professor? O que essa lei faz? Essa lei tem como objetivo, a finalidade principal dela é recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos idosos. Professor, você falou grego. Eu nem sei o que é isso. Então, vou te explicar. Recuperar, presta atenção nos verbos. Recuperar, manter, olha, gente, você quer recuperar, manter e promover a autonomia. Lembra o que é autonomia? Eu já falei para vocês. Autonomia é você decidir sozinho. É você decidir, você, no caso, é um idoso, né? Autonomia é um idoso decidir sozinho. Ele vai decidir o que ele quer para a vida dele. Isso é autonomia. E a independência é fazer sozinho. Eu tomo banho sozinho, como sozinho, ando sozinho, pego o Uber sozinho, enfim. Independência. Como sozinho, tomo banho, troco de roupa. Sou independente e também ajo com autonomia. Essa política aqui quer fazer justamente isso, pessoal. Quer recuperar isso. Por quê? Porque se perdeu com o tempo, né? Com o tempo, muitos idosos perderam essa autonomia. Foram morar com os filhos pegam, por exemplo, o salário dele e não devolvem. O idoso gasta por mês, sei lá, uns R$700, ele tem aposentadoria de 2.000. Os filhos ficam com 1.300 que sobram. Não, essa política fala, não, isso não está certo. Vamos devolver a autonomia, porque com esse dinheiro a mais, com esses 1.300, por exemplo, que sobraram, né, ele poderia